Ricardo, se assumirmos que essa agressividade de que falava o Bernardo, essa agressividade discursiva de Trump possa recair sobre as questões migratórias e sobre a questão da construção do muro na fronteira com o México, que novidade é que Trump pode introduzir naquilo que vamos ouvir esta noite, se na semana passada ele disse que era uma perda de tempo negociar com os democratas e se inclusivamente deu a entender que avançaria para a construção do muro com os seus próprios meios? Pois, eu acho que não haverá aí grande novidade. Ele vai insistir mais uma vez em que a responsabilidade desta paralisação é dos democratas, de que eles não estão a ter em conta os superiores interesses da nação e que são a proteção das fronteiras, e esse discurso pega muito bem em uma parte importante da sua base de apoio eleitoral, e depois duvido que vá falar dessa questão de contornar o Congresso, de ir pedir, através de uma situação de emergência nacional, dinheiro para construir o muro à revelia dos senadores e dos congressistas. Não me parece que ele vá por aí, até porque ele já percebeu que dentro do próprio Senado há republicanos que olham com muita desconfiança para essa solução e pode até entrar depois numa espiral de casos em tribunal até para conseguir resolver esse problema. Agora, eu penso que para Donald Trump, que é uma espécie de Houdini nestas situações, ele acaba sempre por sair das complicações mais difíceis por um lugar que ninguém imaginava, e a estratégia dele nestes últimos tempos tem sido sempre de aumentar esse grau de agressividade, empurrando para o lado dos democratas, procurando assim que a justificação para muitas das suas medidas, para muitas das suas propostas, seja de oposição e confronto direto com a parte democrata. Até porque os americanos começaram a perceber que, na verdade, agora, na Câmara dos Representantes, há uma maioria do Partido Democrata que claramente vai tentar fazer a vida muito difícil ao Presidente nestes anos finais. E isso, de alguma maneira, acaba por beneficiar a posição de Donald Trump, porque isso nota-se em muitas declarações, nota-se em muitas análises que são proliferadas depois nas redes sociais, e ele aí poderá ou vitimizar-se, que é uma estratégia que ele gosta muito de utilizar, ou então criar uma proteção à volta das suas medidas que, de alguma maneira, caiam bem nessa tal base de apoio eleitoral, que, como dizia há pouco o Bernardo, e eu concordo, neste momento começa a ser uma preocupação de Donald Trump, tendo em conta a recandidatura para a qual ele já está a correr, já está a recolher dinheiro para a sua campanha e já está a colocar as suas peças no terreno, exatamente a pensar em 2020. Internamente, questões como, por exemplo, melhoria de infraestruturas, as questões da redução das despesas dos medicamentos, os cuidados de saúde, são tópicos que podem merecer o entendimento entre republicanos e democratas? Podem, embora não sei se exatamente Donald Trump quererá que assim seja, porque eu acho que Donald Trump quer mesmo criar esta cisão e vai trabalhar para que haja uma divisão completa dentro do próprio país. Mas eu acho que ele hoje vai falar sobre união. Sempre ganhou, as vitórias dele foram conquistadas exatamente à custa de radicalizações, da fragmentação e também de uma estratégia muito divisiva. Certamente que a bipolarização do país, a bipolarização. Exatamente. Ele certamente vai falar hoje de união, porque isso fica bem na retórica, até porque fragiliza o lado democrata, porque para a percepção pública de quem possa ter um bocadinho menos de capacidade de compreensão do que está a acontecer, fica a ideia de que há alguém a lançar a mão e que do outro lado há apenas resistências, do outro lado há apenas perseguição, tentativas de processo de impeachment, recusas liminares de construção do muro, seja ele de que maneira for, e isso de alguma maneira pode ajudar a posição de Donald Trump. Agora, eu acho que essa retórica que ele pode aqui utilizar é uma retórica que fica mesmo apenas nas palavras. Depois, nos atos, vamos ver que todas essas matérias, que na verdade poderiam ser, e dentro do Senado e dentro da Câmara dos Representantes, já se percebeu que há essa capacidade de entendimento, mas não é essa a leitura que Donald Trump faz. E em relação a muitas das matérias, ele continua a fazer fincapés que dificilmente serão bem aceitos do lado democrata. Agora, há muito trabalho ainda por fazer, falaste da questão das infraestruturas, há muito dinheiro por gastar. Se olharmos para a promessa que Donald Trump fez de trilhões de
de dólares de investimento e depois aquilo que ele aplicou, que é muito pouco, alguém fazia as contas e dizia que é à volta de 1% daquilo que ele tinha determinado. E essa é uma questão fundamental, porque quem visita os Estados Unidos percebe que há estradas que estão em muito más condições, pontes que estão a degradar-se, edifícios que precisavam de ser recuperados. Enfim, na verdade, aquilo que ele prometeu e que de alguma maneira rendeu frutos na sua campanha, está ainda por fazer. E aí certamente que os democratas têm uma margem de manobra de resistência muito, muito pequena. Porque no momento em que a Casa Branca quiser avançar com esse plano, dificilmente os democratas lhe poderão virar as costas como estão agora a fazer relativamente ao muro. Porque, como dizias e muito bem, a questão do muro é que é a questão divisiva, não é a questão das infraestruturas, não é a questão da saúde, não é a questão de muitas outras... E foi a questão que paralisou o país, de resto. Exatamente. E esse é que é o problema fundamental. Trump começou por dizer: não tenho uma agenda democrata ou republicana, tenho uma agenda, aquilo que vos apresento é a agenda do povo americano. É esta a agenda dos americanos? Não, claramente que não. Donald Trump fez um comício, ele não estava aqui a falar para o Congresso. Há pouco citavas a Constituição, que diz que regularmente o Presidente deve dar informações ao Congresso. Claramente não foi esse o propósito deste discurso do Estado da União. Como de resto outros Presidentes já aproveitaram este momento para falar para fora destas portas mais do que para dentro. Isto foi claramente um comício. Nada daqui era para convencer qualquer representante, qualquer senador a passar para o seu lado ou defender algumas das suas causas. Isto aqui era para estimular a sua própria base de apoio, radicalizar, dividir, como há pouco dizíamos, o eleitorado para tirar daí benefícios eleitorais, tendo em conta já as próximas eleições presidenciais. Porque no meio de todas essas, e vocês há pouco falavam das inverdades, são mentiras, vamos pôr as palavras como elas devem ser, houve muitas mentiras, houve algumas distorções, houve alguns exageros e houve também algumas verdades. Quando ele diz que, por exemplo, agora os aliados da NATO estão a pagar bem mais pela segurança do que estavam a pagar anteriormente, ele tem toda a razão. Houve alguns exageros quando ele diz que se criaram 5,3 milhões de postos de trabalho, não foram, estatísticas dizem que há à volta de 4,5 milhões de postos de trabalho. Houve depois também essas mentiras, já aqui foram referidas, e houve sobretudo esse clima de criar uma tensão nos norte-americanos, aproveitar o receio, dizer que estão a ser enviados militares para as fronteiras porque vêm aí perigos de imigrantes, e isso é claramente uma estratégia que Donald Trump utiliza com muita eficácia junto daqueles que já votaram nele e que muito provavelmente voltarão a votar se ele chegar de novo a eleições. E, portanto, houve aqui uma componente seletiva, e ele escolheu para elogiar o seu próprio mandato alguns factos, como há pouco dizia, alguns falsos, outros exagerados, alguns verdadeiros, mas deixou muitos outros de fora. Quando ele dizia que os salários estão agora melhores, mas a verdade é que há uma luta enorme para subir o salário mínimo que já está estagnado há muitos anos. E as pessoas começam a sentir isso na pele. E esse é o grande problema de Donald Trump. Ele tenta criar aqui uma narrativa de um país que claramente não é aquele que os americanos sentem, independentemente daquilo que as estatísticas, até em termos económicos, demonstram. Porque a verdade é que estas políticas, muitas delas conseguidas através de alguns estratagemas que têm uma duração muito curta, acabarão por ter implicações, e Donald Trump já o percebeu nas vésperas das eleições presidenciais que ele quer voltar a ganhar. E, portanto, ele tenta criar aqui uma narrativa que, na verdade, depois não cola muito bem com a realidade.